Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Obrigado, Ministério de Louvor, né? É sempre uma bênção ouvi-los adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Versículo 1 de 1 Coríntios, capítulo 10, vai dizer assim: ora, irmãos, está lá na tela? Conseguiu, Amanda? É a Amanda que está aí? Vai conseguir não, né? Vamos lá. Versículo 1 de 1 carta aos Coríntios, capítulo 10, tá bom? Deixa eu aguardar um pouquinho para que todos encontrem, né? E já pedindo desculpa que hoje a comunicação não vai ser possível passar, mas a gente vai lendo aqui. Já está lá? Ah, tá, então vamos lendo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, não é? Esse mais aqui é um mais adjetivo. Aí ele vai dizer, como eles cobiçaram. Amém? Vamos curvar nossas cabeças até o versículo 6. Deus, eu quero te dar graças, mais uma vez. Eu quero colocar a minha vida, Senhor, como um canal em tuas mãos. Eu a entrego, Senhor, de forma integral. Que o meu corpo, alma e espírito agora sejam rendidos ao Senhor, para abençoar a sua igreja. A igreja, Senhor, que foi comprada com um precioso sangue. O apóstolo Pedro chega a dizer que não foi com ouro, não foi com prata ou qualquer outra moeda corrente, mas foi comprada com o sangue do teu filho. E nós louvamos-te, ó Deus, por isto. Agora nós queremos nos curvar diante da autoridade, não de homens, mas diante da autoridade da tua palavra. Ela é um instrumento, Senhor, para lapidar o nosso caráter moral, nosso caráter espiritual. Quero colocar a tua igreja que tem tido a coragem de sair de suas casas para vir ao santuário e se reunir, Senhor, com as demais igrejas que aqui estão presentes para ouvir a tua palavra. Eu quero, Pai, aproveitar este momento e dizer que o Senhor é Deus que protege, o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é o Deus que livra. Por isso nós estamos confiantes no Senhor. Permanece conosco, é isto que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém? Tome assento em seus lugares. Glória a Deus. Vocês estão alegres? Vocês estão alegres? Né? Você está alegre, minha filha? Glória a Deus. Perdeu a esposa recentemente, não é? Mas a alegria dele não é pela ausência, a alegria dele é porque sabe onde ela foi. Para onde ela foi. E dentro de breve dia nós vamos nos encontrar também com ela. Amém? E a vida segue e nós estamos gratos a Deus, não é? O bom é saber que a gente não perde o nosso ente querido para um mundo, nem para Satanás, mas a gente perde para o Senhor. Amém? É dele, irmão. E ele leva, a gente sente a dor, não é? Mas o Senhor é bom. Queridos, olha só. Como eu sempre faço, deixa eu situar vocês. O que é que nós temos aqui no capítulo 10? Eu estou baseando-me nele para dar um tema à mensagem. Nós estamos trabalhando essa mensagem já há quase 5, 6 semanas, creio eu, dando um tema. E o tema é o seguinte: o que é que frustra as nossas, né, ter as nossas vidas produtivas em Deus? O que é que frustra a nossa produção em Deus para conquistarmos aquilo que é necessidade e aquilo que também
é ofertado por Deus na sua palavra a cada um de nós. Então é isso que nós estamos trabalhando. E dentro desse texto, eu venho falando que o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo da caminhada dessa turma que saiu do Egito sob a regência de Moisés como líder, tendo como Deus o seu principal, GPS, Deus que guiava aquele povo, teofanicamente se manifestando em forma de coluna de fogo durante a noite, não somente para protegê-los daquele frio terrível, mas também para direcioná-lo. O Deus que se manifestava em forma de coluna durante a noite, de fogo durante a noite, era o mesmo Deus que se apresentava em forma de nuvem. Então esse povo está caminhando. Paulo chega a dizer que esse povo foi blindado por Deus em tudo aquilo que era necessidade. Deus deu a água, Deus deu o pão, Deus deu carne para eles, mas a Bíblia vai dizer no versículo 5 que Deus não se agrada ou não se agradou da maioria deles. Então, Paulo está trazendo esse texto dizendo assim: Dário, cuidado, Igreja Batista Livre Acesso, cuidado, para que não façamos muitas coisas, mas as façamos desorientados daquilo que é vontade de Deus. Porque se a gente faz, a gente pode também não agradá-lo. Agradar a Deus não significa pregar. Agradar a Deus não significa somente entregar dízimo. Mas agradar a Deus significa estar dentro ou embalizado, enquadrados dentro do princípio da sua palavra. Aí eu venho falando com vocês que Paulo faz menção primeiro do batismo na água e depois do batismo no mar. O que significa o batismo na água? Significa redenção. E essa redenção é o ato redentor do Cristo, lá na cruz do Calvário. Quando ele resgata a igreja e a torna justificada através desse ato judicial que Deus declara a absolvição do pecador e o declara justo. Isso é batismo no mar, redenção. Falei que o batismo na nuvem é um processo soteriológico da santificação. A igreja, uma vez redimida, ela está nesse processo de santificação. Isso aqui é o batismo na nuvem. E eu falei que batismo na nuvem tem um significado. Qual, pastor? Um significado de alinhamento com a palavra dele. É quando eu mudo por completo de vida. Aqueles costumes errantes, eu vou agora deixando. E para que eu deixe esta vida, uma vez estando no processo de santificação, eu tenho que obedecer e aceitar a palavra. Então a santificação tem esse princípio. Eu quero aceitar esta palavra. Tiago vai dizer: recebam de bom grado, recebam de forma espontânea a palavra que em vós está sendo enxertada. Por quê, Tiago? Lembrando que Tiago é pastor da igreja em Jerusalém. E ele vai dizer: se você fizer isto, unicamente ela é suficiente para salvar as vossas almas. Salvar as vossas almas dentro de um princípio daquilo que você aprendeu, inclusive quando estava lá no mundo. Então você precisa receber essa palavra que chama-se de identificação com ela, para que você de fato vá sendo aplanado por ela dentro da necessidade visível do próprio Deus. Mas batismo não significa apenas se render à palavra. Mas batismo na nuvem, que é santificação, significa arrependimento. E arrependimento não acontece apenas uma vez. Arrependimento deve acontecer sempre.
Quando você sente a necessidade de pedir perdão, você se arrepende e pede perdão. Então veja, quando eu falo sobre batismo na nuvem, eu estou falando desse princípio. Um princípio de rendição à palavra, identificação com ela e arrependimento. Mas batismo na nuvem que Paulo está falando aqui, também significa princípios de vida. Ou seja, o que são princípios de vida, pastor? São princípios que vão nos reger, que vão apontar ou dar direcionamento para que você siga. Olha que coisa tremenda. Deus não pega você e joga dentro de um princípio de santificação e deixa você solto, não. Uma corrente filosófica, era muito mais uma corrente filosófica do que uma corrente ideológica, não é? Lá é quase que contemporânea, né? Ela vai dizer que Deus é um Deus transcendente, mas ele não é um Deus imanente. Ou seja, essa corrente diz que Deus é um Deus que é acima de tudo e de todos, mas ele não tem uma imanência, ele não se mistura com a sua criação nem com os seus filhos, por isso que ele é Deus. Aí o salmista vem e diz assim: o Senhor me sondou. Já pensou? Ele se mistura tanto que ele sonda. O Senhor sabe quando eu me levanto, o Senhor sabe quando eu me assento, o Senhor sabe quando eu estou chateado, o Senhor sabe quando eu estou triste, o Senhor conhece a minha estrutura e daí porque o Senhor sabe que eu sou pó. Então a imanência de Deus é se misturar conosco. É mais ou menos assim: Deus se importa com aquele que está com câncer, mas também se importa com aquele que está com uma enxaqueca. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Então esse Deus nos ama tanto, que Ele nos deu princípios de vida, para que nós sejamos regidos por Ele. E onde é que a gente identifica isso, esses princípios de vida? Aí eu falei que foi nas leis, lá em Êxodo capítulo 20. E para ganhar tempo, eu falei que essas leis, não é? Capítulo 21 até o versículo 17, a gente divide isso de uma forma teológica, dentro da teologia sistemática. A gente divide todo o capítulo 20 de Êxodos em 3 blocos. Primeiro, são as leis sociais. Aí eu falei a lei social, que ele diz: honra teu pai, honra tua mãe. Ele disse assim: não fale, né, do seu irmão. Aí o Salmo 101 e o versículo 5 está escrito: aquele que defama o seu irmão às escondidas, Deus vai destruir. Isso é lei social, é uma lei que me coloca dentro de uma sociedade e me faz e me ensina a lidar com essa sociedade, respeitando o outro, zelando pela vida do outro. É assim que Deus quer que a igreja viva. Deus não quer uma igreja, um falando do outro, não, mas Deus quer uma igreja suportando os mais fracos e carregando as cargas uns dos outros. Isto é lei social. Depois eu falei de uma lei cerimonial. O que é uma lei cerimonial? É a prédica de Deus, é a fala de Deus para nós, para nos colocar dentro do seguinte princípio: você foi criado antes de qualquer coisa para me adorar. Percebe? Ah, pastor, eu fui criado para ganhar vida. Não. Primeiro, você foi gerado por Deus para adorá-lo. Tanto é que Jesus anda com uma turma de 12 homens durante quase 3 anos. E o que é que esses homens fazem? Simplesmente estão ao lado dele. Ao lado dele. Por quê? Para aprender dele. Para aprender o que é um princípio de adoração, aprender a orar, aprender a crer, aprender quem é Deus, como é que Deus age, esse princípio de adoração. Então são as leis cerimoniais. Por isso que ele diz: olha, você não pode ter um outro Deus, mas somente a mim, adore a mim. Lei social, lei cerimonial. E eu falei essa lei cerimonial
Porque no texto ele vai dizer, lá no versículo 24 de Êxodo 20, ele vai dizer, levante um altar, e um altar de areia. Aí eu expliquei que essa palavra areia no original é barro. Então quando ele diz assim, levante um altar de areia, ele está dizendo, você que é feito de barro, você é o meu altar. Você é o meu altar. Você vai preparar a sua vida para que o sacrifício, como Paulo vai dizer aos romanos, seja agradável, seja vivo, para se tornar aceito pelo Pai. Eu sou um altar. Aí eu peguei 1 Reis, isso aqui é paralelismo comigo, 1 Reis capítulo 18, quando Elias, ele começa a oferecer a Deus o sacrifício. Aí o texto diz que ele reparou o altar. E o que é que isso significa para nós, pastor? Significa literalmente que eu tenho que olhar como está a minha vida. Você percebe que tem uns crentes abestados que ficam olhando na vida dos outros? Isso aqui é antibíblico. Eu tenho que olhar para a minha vida, como é que esse altar está. Por quê, pastor? Porque há uma luz que alumia, que ilumina, chamado Espírito Santo, que diz, Dário, não está legal isso. Há dimensões na sua vida que não está legal. Aí ele aponta, para quê, pastor? Para que eu comece a consertar o altar. E quando eu conserto o altar, sabe o que acontece? Se tu não der crente, glória a Deus, eu tô crente mais ruim aqui dessa igreja. Quando eu conserto o altar, o fogo vem. O fogo vem, o fogo vem, a glória vem. Eu quero ver crente que quer se consertar, para ver se a glória não desce, para ver se o poder não desce. Desce, porque isso é bíblico. Isso aqui fala de lei cerimonial. Agora nós paramos na lei moral. Eu dei uma pincelada na lei moral, e eu quero inseri-los naquilo que eu falei a semana passada. Onde é que está a lei moral? Êxodo capítulo 20, versículo 13 até o versículo de número 15. Êxodo 13, aliás 20, versículo 13 a 15. Eu vou ler. Versículo 13, não matarás. Aí eu até brinquei com vocês aqui, que tem alguém que diz assim, o Antigo Testamento não vale, agora nós estamos debaixo da lei. Aí eu digo, tá, então quer dizer que eu posso matar, quer dizer que eu posso sair daí para ir matando. E eu não estou falando de matar com armas, mas eu estou falando de matar com a língua. Ou tu pensa que a gente não mata com a língua? Mata. Quer dizer que pode? Porque está lá no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento foi abolido por Jesus. Me prove biblicamente que foi. Ele disse assim, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Sabe por quê? Porque vocês não podem, mas eu posso. E eu vou vencer a lei, para que coloque vocês debaixo da graça. Tire vocês da maldição. Não porque a lei é ruim, é porque vocês são ruins. Deu para entender? Olha o versículo 14. Não adulterarás. Opa, quer dizer que pode? Aqui é lei. E essa lei é uma lei moral. E o versículo 15. Não furtarás. Agora ouça. Eu falei, e é importante, irmão. É importante a gente estudar, é importante a gente estudar a Bíblia. Eu falei que quando a gente fala de lei moral, nós temos que entender que há uma linha muito tênue, muito fininha, que divide a lei ética da lei moral. E a gente precisa entender isto. Primeiro, o que é uma lei ética? O que é a ética? Aí eu falei aqui que essa palavra no grego é ethos. Ethos é epsilon, é tal, é ômicron e sigma. Ethos, na língua grega. E essa palavra ethos, ela dentro da sua terminologia ou etimologia, ela significa literalmente habitat, refúgio, casa, morada. Só que na Grécia Antiga, essa palavra começou a ser adotada, dando um outro sentido a ela. Ethos passou a ser moral, passou a ser índole, passou a ser natureza.
Então, quando a gente fala de ética, nós estamos falando da índole, nós estamos falando da natureza. Isso aqui é ethos. Aí eu citei que Aristóteles, quando ele escreve o seu tratado, que são 10 livros, e eu tive o privilégio de ler os 10 livros, eu tenho eles, eu tive o privilégio, foram 10 livros, essa enciclopédia que ele fez na posição de um didáscalo, um professor supervisor do filho, dando uma espécie de coordenador do filho. E é interessante que ele vai dizer que todo raciocínio prático, ela é teleológica. Deixa eu explicar isso. O que é uma razão prática teleológica? É aquela que converge para um bem. É aquela que converge para um fim do bem. Para uma felicidade. Aí ele vai dizer que essa felicidade, chamada eudaimonia, não consiste em ter carro, não consiste em ter bens materiais, mas é um supremo bem da vida. É quando eu, dentro de mim, começo a produzir coisa boa, a sair de coisas ruins e praticar o bem. Aí ele vai dizer que é exatamente a ética que vai alinhar e levar o sujeito para esse bem supremo chamado eudaimonia. Então ele vai dizer que a ética é isto. O que é a ética, pastor? É um bem supremo. Pronto. O que é a ética? É um bem supremo, que não consiste em bens materiais, mas consiste em uma felicidade de uma vida ordenada. É por isso que a máxima da escola aristotélica é: nós somos frutos da nossa escolha. Nós somos aquilo que nós escolhemos. E o próprio Aristóteles, ele vai dizer assim: nós somos o que repetidamente fazemos. O bem maior ou a excelência não é um feito, mas é a repetição de feito que torna-se um hábito. Olha aí a ética. Eu vou fugindo do mal, fujo hoje, fujo amanhã, fujo depois, aí eu já saio, não preciso mais nem ter força, porque a minha própria consciência me leva para o bem. Deu para entender? Aí a gente não consegue, está comendo um chocolate lá, alguma coisa, uma banana, aí a gente abre o vidro e tchá. A gente não consegue fazer isso, porque a gente está eticamente corretos. A gente está eticamente instruídos. Isto é ética. Ética é eu saber que o sinal está fechado e não vou ser multado, mas eu não passo. Isso é ética. E o cristão precisa ser ético? Precisa. Precisa. Eu posso pagar as minhas contas em dia. Eu não me atraso. Mas se eu falar de Jair, acabou. Eu deixei de ser ético. E eu posso ir para o inferno por causa disso. Mas Senhor, eu paguei tudo. Pagou, mas tu não tratou tua língua. Tu falou de Jair. Percebeu? Agora, pastor, o que é moral ou lei moral? Ouça bem. Essa palavra lei moral tem a ver com costume. E o costume é ditado e elaborado pela sociedade. É a sociedade que formula leis para que o indivíduo que está inserido nela, ele saiba o que pode e o que não pode. Então, para resumir, o que é ética? É algo interno a mim. E o que é moral? É algo externo a mim, que eu posso sofrer as sanções por causa desta lei. Pastor, por que é que o senhor está falando isso? Porque Deus criou o homem como um ser moral. Porque em Gênesis 1:26 vai dizer: e Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não é semelhança corporal, porque Deus é espírito, mas é na essência de um Deus moral que o homem foi criado. Deus criou o homem e disse: eu estou tirando da minha essência moral e eu estou colocando em você. O homem é um ser moral.
Quando lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, quando ele proibiu o homem de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava não somente denunciando que aquele homem era um ser moral, mas também era um homem que deveria ser obediente a ele. Quantos sabem o que é ética, quantos sabem o que é moral? Agora nós vamos trabalhar a lei moral. Eu fiz uma pergunta, e essa pergunta eu acredito que seja pertinente. A pergunta é a seguinte: por que Deus instituiu a lei moral como princípio de vida? Instituiu ou não? Instituiu. Êxodo capítulo 20, 13, 14 e 15. Por que é que Deus instituiu a lei moral como princípio de vida? Aí eu coloquei aqui, simplesmente por causa da livre escolha do homem, do livre arbítrio do homem. Olha aqui para mim, e não se engane, todas as vezes que a gente fala de comportamento do homem, nós temos que entender que existe o comportamento do homem, e esse comportamento movido pelas suas próprias crenças, pela sua desobediência, pelo pecado e a natureza que habita nele, em contrapartida a uma lei que é divina, que é santa e que é boa. Então Deus instituiu a lei como quem dizendo: Dário, você não pode viver como você acha que tem que viver. Aí eu digo: não, Senhor, eu estou vivendo assim porque eu pensava. Aí Deus diz: não, você não pensava coisa nenhuma, porque eu coloquei a minha lei em você. Você está vivendo assim por causa da sua rebeldia. Não vá dizer que você está vivendo porque você não sabia, porque eu, Deus, coloquei a minha lei moral dentro de você. É por isso que a gente erra, e o Espírito Santo vem e diz: a lei está indo, tá, então você errou. Sabe que errou? Sei que errei. Então essa lei existe exatamente para isso, para nos enquadrar da forma que Deus quer que a gente viva. É tão sério isso, olha aqui para mim, que eu pontuei, e eu quero voltar a falar de uma lei, que é uma lei sociológica, a lei da sociologia, essa disciplina que nos coloca ou nos insere dentro de uma sociedade e diz: viva assim. Olha o que é que a sociologia diz, ouça isso. A sociologia, ela vai dizer o seguinte, ela tem ensinado que na sociedade existem mudanças permanentes no tocante aos costumes. Deixa eu repetir. A sociologia, ela prega que existem mudanças permanentes. O que é isso, pastor? As coisas vão sempre mudando. São mudanças permanentes na sociedade. Sabe o que significa? Significa que a lei moral é criada por ela e ditada por ela, pela sociedade. Olha aqui para mim. E vem aqui uma grande pergunta. E qual é a pergunta, pastor? Até que ponto nós, como igreja, estamos sendo influenciados pela cultura vigente dessa sociedade? É uma pergunta que Deus faz a mim. Até que ponto eu, Dário, estou regido pelos costumes desta sociedade? Ou dessa, porque está distante. Deixa eu ler um texto para vocês. Êxodo 34. Abra comigo a sua Bíblia. Êxodo 34. Êxodo 34. Abriu aí? Êxodo 34. Versículo de número 10 ao 13. Deixa eu ler para vocês. Êxodo 34. Dá para colocar aí, querida, isso? 34. Vamos ler aqui o 10. Olha só. Então disse: eis que eu faço um concerto. O concerto está com C. Concerto com S é consertar um móvel que quebrou. Concerto com C é aliança.
Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu gosto de ser didático. Eu gosto. Entendeu? De repente alguém não sabe que está vendo ali pela internet e é bom entender. Concerto com concerto é aliança. Então, eis que eu faço uma aliança. Aí ele diz: farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço com meu Deus. Meu Deus. Eu sinto, irmãos, que Deus tem um avivamento para a gente, mas vai ser uma coisa tão tremenda. Eu sinto isso em Deus, que Deus fez esse concerto conosco. Agora, olha o versículo 11. Guarda o que eu te ordeno hoje, meu Deus. Guarda o que eu te ordeno hoje, irmão. O maior problema nosso é que nós estamos esquecendo do concerto com Deus. Isso aqui é aliança moral. E eu estou falando que a sociedade, a sociologia, ela cria as regras dela. Agora, olha o que ele vai dizer. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Segura aí, Amanda, segura aí. Olha aqui para mim. Ouça o que eu vou dizer. Igreja que tem a mente de Deus não precisa estar lutando com quem quer que seja, porque quem luta é Deus, é Ele quem luta. Não perca o seu tempo, não perca o seu tempo, não perca, querendo dar resposta a quem faz pergunta que não tem resposta. Porque a nossa meta não é com eles. A nossa meta não é com jebuseu, não é com fariseus. A nossa meta é entender que Deus fez um concerto com a sua igreja e ela vai ser vitoriosa. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Agora olha aqui para mim. Coloca aí o versículo 12. Coloca, isso aqui é muito importante. Olha o que Deus está falando conosco. Isso aqui é lei moral. Olha o que ele está dizendo. Guarda-te, que não faças aliança com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Segura aí. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou falando de lei moral. Eu estou falando que a sociologia, ela dita as suas regras. E sabe o que é que tem lá na sociedade lá fora? Ela vai dizer: para que virgindade? Mas eu não tenho que absorver. Por quê, pastor? Porque eu sou igreja. Eu não posso me aliançar com a sociedade. A sociedade diz assim: não tem problema beber. Aí a Bíblia diz assim: mas tem, é tolo aquele que é dado ao vinho. E a igreja não é tola, mas a igreja é santa. Eu não vou fazer aliança com a sociedade. Eu não vou fazer aliança. Eu não vou fazer. Eu vou falar, mas vou falar. Ouça. Virou moda, cara. Virou moda deixar sua esposa velha por 2 de 20. Virou moda. Por quê, pastor? Porque está todo mundo fazendo e ninguém mais se escandaliza. Só que a igreja não pode entrar nessa, porque a igreja é santa de Deus. Eu sinto a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Um dia alguém chegou para mim e disse: pastor, vou deixar minha mulher. Eu disse: por quê? Porque, pastor, ela está parecendo uma carreta. Eu digo: como? Cheia de pneu. E eu malho e ela não quer malhar. Eu digo: só para teu governo. Ele disse: fale, pastor, avião também tem pneu. Tu deixa bestado que vem o outro aí, pega e tu vai ficar chupando o dedo, porque tu é feio.
A gente não pode ser regido pela sociedade. A gente não pode ser regido pela sociedade. Nós servimos a um Deus santo, que implantou uma lei moral dentro de nós. Para quê, pastor? Para que nós sigamos, porque eu estou falando aqui de vida produtiva em Deus. Muitos deixaram de produzir, porque estão sendo regidos pela sociedade, mas nós somos regidos pela palavra, e quem crê nisso fica de pé, porque eu quero orar por você.